Muito amado igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória, aleluia. Aleluia. Toda glória seja dada ao Deus vivo. Grandes coisas tem feito em nossas vidas. Por isso estamos aqui, igreja. Aleluia, Jesus. Por isso estamos aqui. E Ele assim quis, pelo teu amor e tua graça. Eu me sinto muito feliz, apesar de estou devendo uma visita aqui ao nosso pastor, né? Que foi na festividade. Mas não estava muito lindo. Eu acompanhei, né, a live um pouquinho, vi as fotos, está muito lindo. A igreja está muito bonita. Aleluia, Jesus. Glória a A igreja Deus. está muito bonita. E que Deus abençoe os irmãos, abençoe a liderança, abençoe as ovelhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Porque certamente o mais Deus tem para fazer nesse ministério. Obrigado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então estou aqui com todo o amor, todo o carinho, representando o meu pastor presidente, atendendo essa casa de oração humilde, mas cheia da presença do Senhor. Aleluia. Onde já sai daqui com revelações, com coisas a respeito da minha vida que Deus falava na boca do profeta. Então a gente reconhece essa voz que é Deus no altar. Amém? Não vai ser diferente a campanha, tá? Quantos dias, pastor? Perdão? Sexta, quinto dia que Deus tem feito grandes coisas. Talvez esse irmão não está contemplando dentro da sua casa, quando você chega, no seu trabalho. Porque, primeiramente, nós, como crentes, servos de Deus, temos que enxergar dentro da palavra que Deus primeiro faz em nós. Aleluia. Que Deus primeiro faz no mundo espiritual, para depois se concretizar aqui no material. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é muito crente que fica muito afobado, garoto. Muito crente que fica assim desorientado, porque pede, e quer ver de imediato as coisas acontecendo, mas não é dessa forma. Todos nós sabemos que é o tempo de Deus que manda. Fato é que essa palavra refere-se ao tempo da igreja aqui na terra. E quando se fala de tempo, tem muitos crentes que torcem mesmo o bico, torcem mesmo a cara, porque nós somos imediatistas, queremos para hoje, queremos para ontem, queremos para agora. E Deus quer trabalhar, e Deus quer voltar, Deus quer lapidar, Deus quer mais intimidade, Deus quer mais, meus irmãos, diálogo com Ele, louvado seja o nome do Senhor. Então espera só mais um pouco, em nome de Jesus Cristo. Não se entristeça, não abandone a casa do Senhor, os caminhos do Senhor, devido a uma promessa não ter acontecido, glória a Deus. Porque precisamos, nós temos que esperar dentro da palavra de Deus. Amém? Vamos aqui para Apocalipse capítulo 3, que tem como versículo chave 11. Aleluia. Vai glória a Deus. Aleluia. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, é o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que é do céu do meu Deus, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Amados, sabemos que essa carta tem como autor João, apóstolo João. Que em determinado momento, o Senhor, meus irmãos, leva ele para um lugar, retira ele do seu lugar de conforto, dizendo assim, retira ele do seu lugar, meus irmãos, e leva ele para um lugar distante, uma ilha. E todos nós temos na nossa mente que uma ilha é deserta, é claro, uma ilha bem afastada, meus irmãos, da comunidade, afastada de humanos, porque ali Deus queria mostrar coisas sobrenaturais para o seu servo. E é bem verdade que muitas vezes quando Deus quer fazer algo nas nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor, Ele não vai fazer na multidão. Há casos que Deus vai fazer na multidão, mas quando Deus quer um íntimo, quando Deus quer um particular, quando Deus quer, meus irmãos, uma intimidade mais profunda com o seu servo, é bem verdade que Ele nos retira da nossa zona de conforto.
É verdade que Ele nos tira muitas vezes, meus irmãos, do nosso habitat natural. Ele nos leva para uma dimensão espirituais. Ele nos leva para uma dimensão, meus irmãos, que a nossa mente jamais contemplou, que o olho humano, o ouvido jamais ouviu, louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando assim para mim e para você, que Ele quer mais intimidade. Para isso Ele vai te tirar do seu habitat natural. Ele vai te tirar, louvado seja o nome do Senhor, do seu conforto, da tua zona de comodismo. Por que, igreja? Foi dessa forma na vida de João. Ele ia ver coisas sobrenaturais, coisas celestiais, coisas concernentes ao reino de Deus, que o olho humano nunca viu. Que pessoa nenhuma fora da santidade, meus irmãos, poderia ver. Somente quem anda no Espírito, somente quem anda em obediência à palavra e aos mandamentos de Deus, pode contemplar as coisas celestiais e sobrenaturais, meus irmãos, que Ele tem revelado. Então, se de primeira você quer ter uma vida com Deus, se você quer ter um diálogo com Deus, começa se separando daquilo que te aprende. Começa renunciando àquilo que te traz prazer, louvado seja o nome do Senhor. E verás a glória de Deus na sua vida. Aleluia. E João, meus irmãos, abre teus olhos espirituais. Quando ele se dá por si, ele estava lá no reino dos céus, contemplando Jesus de seu alto e sublime trono, contemplando coisas, meus irmãos, inimagináveis aos olhos humanos. E ali o Senhor se revela para ele uma profundidade terrível, igreja. Mostra para ele 7 castiçais que representavam as 7 igrejas da raça. Louvado seja o nome do Senhor. E o que o Senhor Jesus estava mostrando para João Batista é que ele naquele momento estava fazendo um diagnóstico, um panorama espiritual no meio das igrejas naquele tempo. Aleluia, Jesus. E não é diferente no dia de hoje, que o Senhor visita as igrejas, visita os altares das igrejas, meus irmãos, de mundo afora. E Ele acha, meus irmãos, conteúdos que Ele viu dentro dessas 7 igrejas. É fato, igreja, que para isso Deus precisa de profetas. Para isso Deus precisa de homens e mulheres, meus irmãos, tementes e obedientes à sua palavra. Homens e mulheres que sobem nos altares, pregam a verdade, doam a quem doer, mas vivem uma vida reta com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias. E João Batista vê coisas, meus irmãos, os 7 castiçais, os 7 candelabros, que representavam as 7 igrejas. E todas essas 7 igrejas tinham características, tinha defeitos, louvado seja o nome do Senhor. Tinha qualidades, glória a Deus, aleluias. Defeitos, qualidades que toda a igreja tem, porque não existe igreja santa. Não existe igreja imaculada, louvado seja o nome do Senhor. Igreja é lugar para pessoas imperfeitas como eu e você. Porque foi para isso que Jesus Cristo desceu naquele tempo, para salvar e redimir aqueles que viviam no pecado, viviam na escuridão, louvado seja o nome do Senhor. Ele fala, João, olha isso, contempla que eu te mostro nessa noite. Porque o profeta prega, os pastores pregam, louvado seja o nome do Senhor, mas somente Deus sabe o que está na vida de cada um de nós que aqui está. Somente Deus conhece o íntimo e o profundo da alma do homem e da mulher. Eu posso entrar por essas portas, cultuar a Deus, louvar, glorificar, falar em língua, sapatear, mas somente Deus sabe como é que está a minha conduta com Ele daqui para fora. E aquela igreja não era diferente, meus irmãos, tirando essa igreja de Filadélfia. Tinha igreja, meus irmãos, que se consideravam ricas, milionárias. Igreja que era moderna de suas aparelhagens, do seu conforto, aleluias. Mas era igreja vazia, sem conteúdo espiritual, sem presença de Deus. E hoje não é diferente. Aonde o Senhor, meus irmãos, nem na porta entra, porque existe igreja vazia, existe altares, meus irmãos, vazio, e pessoas, meus irmãos, fora da direção de Deus, aleluias. E muitas vezes Deus erra profetas, erra pregadores, meus irmãos, com coragem, para profetizar, meus irmãos, contra um altar vazio, contra pessoas que pregam, fazem a obra de Deus de qualquer forma.
somos taxados como santarrões. Porque na verdade, aprenda uma coisa, na verdade a santidade não te separa do mundo, aleluia. A santidade te separa para Deus. A santidade é para você manter uma conduta com Deus, para que Deus venha te revelar o oculto e escondido. A santidade separa o homem para ter uma amizade, um amor, meus irmãos, uma aproximação profunda com Deus. Aleluia. E muitos estão renunciando à santidade para agradar os homens dos altares, para agradar, meus irmãos, pessoas que estavam como estavam naquelas igrejas, pessoas vazias, pessoas cheias de personalidade, sua vestida, sua indumentária, mas vazia por dentro, meus irmãos, como um sepulcro vazio, pessoas que não tinham presença, pessoas que não tinham uma palavra de compactar, uma palavra que vai de impacto a minha e a sua vida. Coisa mais triste é você procurar um abraço, você procurar uma palavra e você não encontrar, porque tem pessoas hoje em dia que se dizem ser de Deus, dizem ser crente, mas estão vazias. E João Batista, meus irmãos, ele vê os 7 candelabros, vou repetir, que simbolizavam as igrejas. Como falei, Deus tirou João Batista do seu conforto e levou para a zona espiritual, para um nível a mais, meus irmãos. É Deus dizendo: eu tenho que te tirar. Eu tenho que tirar você dessa zona que você se encontra de conforto, para te levar a um nível de espiritualidade a mais. Glória a Deus. Porque Deus não pode te mostrar as coisas sobrenaturais da forma que muitos se encontram. Aleluia, Jesus. E ele vê muitas igrejas, meus irmãos, como está hoje em dia, porque essa palavra está se repetindo no dia de hoje. Como falei, igrejas modernas, tempos modernos, adoração, meus irmãos, se vê em monte. Igreja que você hoje entra, você só vê louvor, você só ouve louvor, louvor, louvor. Você não vê palavra de confronto, você não vê palavra de exortação, você não vê palavra de edificação. E uma igreja sem palavra, uma igreja sem oração, ela é morta. Ela é uma igreja morta, aleluias. E uma igreja morta, meus irmãos, não podemos sentir a presença do Espírito Santo. Você não é tocado, você não se emociona, você não tem na tua alma sensibilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está chamando, meus irmãos, uma igreja santa. Deus está conclamando uma igreja para santificar os altares, para santificar a sua vida, a minha, a sua vida, para que naquele grande dia, meus irmãos, não achamos puro diante dele, não achamos iniquidade diante dele. É tempo de orar, é tempo de buscar o Senhor na oração, aleluia. Glória a Deus. Guarda o que tens, para que ninguém venha roubar. E o Senhor fala para João Batista: as 7 igrejas, os 7 candelabros simbolizavam os pastores, a liderança. E tinha um recado para essa liderança: não aparta a minha palavra, não aparta a oração, a santidade dos meus altares. E como João Batista, meu irmão, contempla isso, o Senhor libera palavras de fortificação, libera palavras de correção, de exortação, tudo dentro desse contexto dessas 7 igrejas. Como eu falei, eu prego aqui, o pastor vai pregar ali, a irmã prega ali, mas somente Deus sabe o que está dentro do conteúdo da igreja. Somente Deus sabe o que se passa aqui dentro desses altares, aqueles que sobem e descem desses altares. Somente Deus sabe. Deus estava falando para João: você prega, você fala, anuncia minha palavra, mas só eu sei o que está dentro, só eu sei como que adora, como é que obedece, como é que se santifica longe da minha casa. Deus está chamando uma igreja para que seja altar atento e fora da presença dele. Eu não posso simplesmente santificar meu altar e entrar por aqui e adorar, e quando sair por essas portas ser irreconhecível diante dos olhos do Senhor.
Porque aqui Deus não estava falando de uma igreja material que você está vendo aqui, de parede. Ele estava falando de pessoas, de almas que estavam ali dentro. Glória a Deus. E ele está dizendo: guarda o que tens, porque tudo isso que temos nessa terra pode ser roubada, mas a minha e a sua coroa de justiça, de glória que se aguarda, também pode ser. Glória a Deus. Como assim, obreiro amor? Essa igreja tinha perseguições. Essa igreja tinha pessoas querendo destruir ela naquele tempo, porque era uma igreja que fazia diferença. Era uma igreja que, aqui nós vamos esse relato de Filadélfia, era fraca, mas era uma igreja que guardava a palavra. Era uma igreja que mesmo fraca guardava a oração. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não tem motivo para se afastar, não tem motivo para abandonar o caminho. Mesmo fraco, mesmo bem fraco mesmo, você consegue suportar. Você consegue aguentar firme essa promoção. Aleluia. E o que Deus quer de mim e de você? Guarda a sua santidade, guarda a tua oração, guarda a tua índole desse mundo mal, meus irmãos. Porque é isso que vai te salvar, aleluia. É o que você é por dentro, é o que você transparece que é por dentro, aleluia. Porque eu chego aqui, igreja, pregar, falar sobre rios de água cristalina que tem lá no nosso céu, para onde iremos, em nome de Jesus. Falar da árvore da vida, é muito bonito, é lindo. Falar de Isaac, Abraão, Jacó, falar do discípulo, falar dos profetas antigamente, da antiguidade. É mil maravilhas, louvado seja o nome do Senhor. Mas isso, meus irmãos, não é o motivo que vai te levar para os céus. Não é eles que vamos para lá, meus irmãos. É ver quem habita lá. É ver quem desde a antiguidade está lá habitando, preparando uma morada santa. É Jesus Cristo de Nazaré. É o leão da tribo de Judá, o Cordeiro Santo, a raiz de Davi, aleluia. É Ele que nos aguarda. Não é, meus irmãos, quem está lá, não é quem já está lá, não é quem passou por lá, é quem já teve atividade, habita lá. Esse é o motivo da minha, da sua persistência, da tua força em continuar caminhando. E não parar por qualquer besteira, não parar por qualquer meninice, crente. Ele está alertando. Guarda o que tens. Porque certamente se eu vacilar, alguém vai me roubar. Alguém pode tirar minha atenção do foco da palavra. Alguém pode tirar minha atenção do foco da oração. Alguém pode tirar a minha atenção da minha santidade. São 7 igrejas que o Senhor passou ordenanças, meus irmãos, fortes para ele. Olha aqui, onde começa, quando Deus leva João para a ilha. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Primeiro, Ele vai te levar por causa da palavra, porque é a palavra que molda o homem, é a palavra que liberta o homem. Então não reclama nessa situação que você está, esse problema, esse medo, esse vale que você se encontra. Faça uma pergunta ao Senhor Jesus Cristo: o que o Senhor quer de mim nessa provação? Ele quer aperfeiçoar a palavra de Deus dentro de você, para que depois que você sair vitorioso desse lugar, desse momento que você se encontra difícil, o que vai acontecer? Você vai testemunhar o que Ele fez na sua vida. Você vai testemunhar o choro e a lágrima que você passou no deserto. E Ele fez para João isso. Porque não adianta ser profeta, varão, não sofrer na pele, no espírito que Deus está mandando eu dar o recado. Aí seria muito fácil profetizar, sem antes eu passar, sem antes eu sofrer, louvado seja o nome do Senhor. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve, e no livro envia-os às 7 igrejas que estão na raça.
Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Jesus era a estrela. Jesus era a estrela que estava andando nos meios dos 7 castiçais. E eu falei aqui que os 7 castiçais representavam as igrejas. E há quem pensa que Deus não está contemplando o comportamento de pessoas de igreja no mundo afora. Há quem pensa que Deus não está sondando as igrejas, meus irmãos, no mundo afora. A corrupção, a imoralidade, a lascívia que toma conta de dentro dos templos, meus irmãos, a ganância pelos bens materiais. Há quem diga que Deus não está visitando a sua igreja. Porque certamente no meio dessa igreja há 1, 2, 3, meus irmãos, que querem uma verdadeira, que querem verdade, que querem viver uma vida de compromisso com a palavra. E ainda há homens que batem no peito e dizem que a igreja é minha, que eu mando e desfaço, eu faço e aconteço, você não faz nada, você não acontece nada. A igreja do Senhor, a igreja sempre foi, aleluia! Aleluia, Jesus. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podeis sofrer os maus, e puseste a prova os que se dizem ser apóstolo, e não são, e tu achaste mentirosos. Olha só, varão. Olha o que Jesus está falando para João, que ele via pessoas que se diziam ser apóstolos, se diziam ser pastores, se diziam ser evangelistas, seja qual for o cargo, mentirosos, defraudadores, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Essa reflexão, meus irmãos, está dentro das igrejas dos dias atuais. Essa reflexão que Deus, Jesus passou para João, já prevendo o que está acontecendo no mundo afora. As igrejas se corrompendo, as igrejas se vendendo, as igrejas se rendendo, se prostrando ao homem da terra. A igreja barganhando com o político, meus irmãos. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o primeiro amor. E quando você aceitou Jesus, aquele fogo que te consumia, que te dava vontade de fazer a obra de dia, de noite, de madrugada, virando a noite, virando o dia, aquele amor que inflamava de dentro para fora, aquilo era a presença de Deus, aquilo ali era o fogo do Espírito te chamando para um compromisso, para uma responsabilidade. Mas engraçado que com o tempo vai passando, né? Com o tempo vai diminuindo, com o tempo vai desacelerando, louvado seja o nome do Senhor. As provações vêm, decepções, o choro. Olha o que Jesus está falando. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres, louvado seja o nome do Senhor. Jesus está chamando alguém para arrependimento aqui. Ele está chamando alguém para um arrependimento sincero e lembrar das obras que Ele colocou nas tuas mãos. Lembrar de como você pregava. Lembrar de como você ministrava louvor na minha casa. Lembra de como eu te usava para entregar profecia. Lembra de quando eu usava as tuas mãos para orar e ser curado. Lembra de como eu te usava. Aleluia. Ele está chamando alguém para se arrepender e lembrar de onde caiu. Sabe por quê? Ele fala, antes que chegue o dia, ou que eu te leve, ou que eu volte, que eu te ache no livro da vida. Vem aqui para a terceira carta, louvado seja o nome do Senhor. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve. Percebe que todas as 7 cartas começam com isso. E é um anjo que está na igreja. Porque a ordenança está divina de Deus para quem está em frente da obra. Primeiro, não queira tomar posse, não queira levar nas tuas costas aquilo que Deus não te colocou, aquilo que Deus não lhe confiou a responsabilidade. Se Deus está usando a sua liderança, os teus pastores para te orientar, para te exortar, receba de bom grado a palavra.
Porque está vindo do alto para a vida deles, louvado seja o nome do Senhor. Porque como falei, o pastor não conhece a tua vida daqui para fora, mas Deus conhece detalhe por detalhe, aleluias. Então, quando o homem de Deus está na direção, quando o homem de Deus está com a vida no altar, de joelho prostrado, Deus revela tudo que está nas mãos e oculto escondido. Deus não deixa os seus enganados, aqueles que pagam o preço, aqueles que choram, aqueles que sofrem por levar a palavra. Aleluia, Espírito Santo de Deus. E o último que foi morto reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeu e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de você padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é para crente que passa perseguição. Isso aqui é para crente que vai passar perseguição. E vai chegar um momento que vão tirar a nossa vida, igreja. Ou você acha que vai ser diferente do Coliseu? Você acha que vai ser diferente das igrejas primitivas, dos apóstolos e dos demais irmãos perderam a vida? Pode sim se chegar a esse tempo, porque aqui o pastor acabou de falar da situação que está acontecendo no mundo aqui vizinho. Pessoas que não podem nem carregar a Bíblia, pessoas que, meus irmãos, estão debaixo do regimento, meus irmãos, governamental, que se falar de Jesus Cristo é preso, é lançado, meus irmãos, dentro de prisões, tem seus bens confiscados, tem sua família, meus irmãos, separada. E nós, como igreja brasileira, estamos no conforto. Nós, como igreja brasileira, estamos libertados para falar do amor de Jesus Cristo enquanto é tempo. Então, exerça o teu chamado como homem e mulher de Deus para pregar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu não sou pregador. Mentira, mentira. Como Jesus Cristo disse, pode se ir e pregai. Jesus Cristo não falou aqui de dons, Jesus Cristo não falou aqui de talento. A ordem é para pregar, a ordem é para ir, a ordem é para prosseguir. E a ordem é para todos pregar a palavra. A ordem não é para quem tem chamado de pastor, evangelista, presbítero, não. A ordem foi dada para todos. Ide, pregai a palavra a todos como filho da terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nada temas. Olha só. Vamos lançar na prisão. Isso pode ser o quê, meus irmãos? Fisicamente ou espiritualmente. Prisão que muitos crentes, mas muitas vezes se aprisiona. Porque o diabo está ali martelando, o diabo está ali, meus irmãos, a todo momento tentando contra a sua vida. O pastor acabou de falar também de Elias. Que num exato momento da ameaça, ele se refoge para dentro da caverna. E muitas vezes, Baroa, tem muitos crentes se escondendo dentro de caverna, mas não é a caverna, meus irmãos, construída pelo homem, caverna construída pela natureza, não. É a caverna de si mesmo, é a caverna da covardia, a caverna muitas vezes, meus irmãos, do medo, a caverna, meus irmãos, do pavor, louvado seja o nome do Senhor. E se reguarda para si. Não, eu parei de fazer a obra, não quero mais. Isso é o tipo de caverna que está cometendo muitos crentes no dia de hoje. Não é necessariamente uma caverna feita pela natureza. É aqui, ó, dentro do seu íntimo, do seu eu. Aleluias. Oh, glória a Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, perseguir até o fim, meus irmãos. Mesmo que passamos por dificuldade, por tribulação, por perseguição, aonde a minha sua vida vai estar em risco, mas Deus está dizendo, pode até tirar a nossa vida carnal, mas a nossa espiritual está na mão de quem nos deu, está na mão de quem nos deu a vida, de quem redimiu o sangue na cruz, está na mão do Senhor a minha sua vida. Então não temos tribulação, não temos levante, não temos a língua que se bate. Aleluia, Jesus. E a terceira carta de Pérgamo,
E ao anjo que está na igreja, em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada, aleluia, a espada aguda de 2 fios, louvado seja o teu nome, Pai. Espada essa que discerne a alma, meu irmão do homem. Espada essa que vai na mais profunda intimidade, meu irmão do homem, aleluia. Espada essa que tem poder de discernir o pensamento, aleluia. Obreiro, Ramon, que espada é essa? Está na tua mão, está no teu coração, é a palavra de Deus. Espada essa que não pode sair dos altares da igreja. Espada essa que rege a vida do homem. Espada essa que mantém o homem na conduta. Eu sei as tuas obras. O Senhor sabe o que você está fazendo. Ele tem ciência do que você está passando. E Deus não deve nada para ninguém, jamais. Se você espera, como Eliseu receber, meus irmãos, 2 vezes mais, porção dobrada, Deus pode te dar, meus irmãos, 7 vezes mais, aleluia. Deus é Deus que surpreende, Deus é Deus que faz surpresa para aqueles que obedecem e permanecem firmes na palavra, aleluia. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morta entre vós, onde Satanás habita. O que o Senhor está dizendo nesse tempo? Porque Jesus falou assim, olha, que o próprio inimigo, Satanás, ele era o Senhor desse tempo. Então as provações que passamos aqui, meus irmãos, muitas vezes que vem, oriunda do diabo. Por que não lembrar de Jó? Quem foi lá tentar? Quem foi lá falar de Jó para Deus? Quem foi lá usar Jó para Deus? E Deus falou, então vai lá, faça até certo ponto que eu estou te permitindo. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Ele não vai te provocar, o diabo não vai te tocar. O diabo não vai tocar na tua alma. Ele até chega, de cima a baixo, aleluia. Ele até, meus irmãos, vem perto, aleluia. Sonda, mas ele não toca. Se você tiver obediente à palavra, ele não toca. Se você tiver fiel, se você tiver ali, meus irmãos, chorando constante aos pés do Senhor, ele não vai te tocar. Só fez o que fez na vida de Jó porque Deus permitiu, mas Deus sabia exatamente aonde estava o coração de Jó. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Mais umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Eita glória, aleluia. Quantos profetas, falsos profetas, meus irmãos, estão subindo em cima dos altares para profetizar e pregar coisas, meus irmãos, concernente à sua carne, e alimentando a minha carne, alimenta dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Profeta de Balaão, meus irmãos, que torcem a palavra de Deus, que não tem nada de Deus para passar, meus irmãos, somente daquilo que lhe traz prazer. Temos que tomar cuidado, igreja. Temos que tomar cuidado com a palavra que sai para o seu coração, para o meu coração. Aí mais adiante, já vou terminar, louvado seja o nome do Senhor. A 4ª igreja, Tiatira, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Glória a Deus, aleluia. É desse jeito que vamos ver ele naquele grande dia, meus irmãos. É desse jeito que ele passeia na igreja. É desse jeito que ele contempla as suas obras, que ele contempla a sua intimidade. Glória a Deus, aleluia. Jesus está chamando eu e você para a intimidade. Jesus está chamando pessoas para voltar à santidade da oração. Porque uma coisa aprendemos aqui: o pecado não pode ficar dentro das igrejas. Porque aquele que tem olhos como chama de fogo, ele consome. Glória a Deus. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo: não se conforme com as tuas últimas obras, não se conforme com as tuas últimas caridades,
Não é isso que vai salvar eu e você, porque as obras sem a fé, ela é morta. O pastor falou aqui sobre Pedro, meus irmãos, sobre Pedro dentro do barco. Ele afundou, mas ele teve coragem de ir até Jesus Cristo. Mas eu vou trazer aqui uma reflexão. O que matou Pedro não foi o vento. Não estou indo contra a revelação do pastor, porque cada revelação tem um contexto. O que matou Pedro aqui não foi o vento, Jesus. O que matou Pedro aqui não foi a tempestade, não foi o mar bravio, não foi aquele Jesus que não como fantasma pairando sobre as águas. O que matou Pedro foi a falta de fé dele, porque quando Jesus se aproxima, ele lança a mão para resgatar ele no fundo do mar e diz: homem de pouca fé, homem de pouca fé, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está dizendo: tenha fé, meus irmãos, tenha fé. Por mais que seja grande a dificuldade, por mais que seja impressionante o momento que você está vivendo, mas tenha fé, até que seja como grão de mostarda, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Foi a falta de fé dele. Porque tem aquele crente que se deixa se impressionar pelo tamanho da dificuldade, claro, tem. Mas tem aquele, meus irmãos, que nem chega na dificuldade pela falta de fé, já cai, já desiste. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aí aqui, meus irmãos, olha o que ele vai falar aqui no 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine, engane os servos, para que se prostituam em como dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja, meus irmãos, que se prostituía. Uma igreja que, deixa eu especificar, que não se prostituía, meus irmãos, com homens e mulheres, não. Ele está falando de modo espiritual, Jesus está falando para João de modo espiritual. Ele se relacionava com Deus durante o dia, adorava, cultuava, lançava uma oferta ao templo, louvado seja o nome do Senhor, participava da Santa Ceia, mas quando virava a noite, meus irmãos, as pessoas se transformavam, aqueles irmãos se transformavam, meus irmãos, ao ponto de Jesus comparar eles com uma igreja de Jezabel, profetisa de Jezabel, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer pessoas sinceras, meus irmãos. Deus quer pessoas que assumam compromisso com Ele. Porque não lembrava de Maria e José, a mãe de Jesus, pai postiço? Por que será que Deus permitiu a concepção carnal dos dois e Jesus Cristo viesse nascer da carne? Por que será? É tão fácil de descobrir isso no mundo espiritual. É porque Jesus Cristo, meus irmãos, Deus não tem relacionamento a três. Deus não aceita relacionamento a três, me relacionar com Ele, me relacionar com o mundo. Deus não aceita eu adorar aqui, meus irmãos, e profetizar coisas profanas lá fora. O único relacionamento que o crente tem que ter a três é Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia, né? Então, desde já, meus irmãos, Deus se prontifica em fazer essa separação. E não deixar que o teu filho, mas venha ser concebido de carne, mas do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Primeiro, para receber vitória, mas aqui no mundo físico e carnal, temos que fazer pelo mundo espiritual. Temos que gerar filhos espirituais. Temos que gerar, meus irmãos, promessas espirituais. Temos que crer na promessa espiritual para que venha se concretizar aqui no mundo que vivemos. E vou terminando aqui. Olha o que vai dizer na igreja de Sardes. O anjo da igreja que está em Sardes escreve isto. Isto diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras. E que tem nome de que vives e está morto. Louvado seja o nome do Senhor. É como falei, não adianta eu fazer obras, Deus eu pregar. Não adianta eu ser obediente e estar morto. Como assim, Bruno Amor? Não ter a presença do Espírito Santo. Ele não tem uma vida diária com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor nos considera morto. Se não tivermos intimidade, uma vida com Deus, Ele nos considera morto. Aleluia, Pai. Quantas pessoas estão aí? Estão sentadas, estão ouvindo, Glória a Deus.
mas por dentro não sentem mais, já não tem mais o movimento do Espírito Santo. Essa é a realidade das igrejas que Jesus está refletindo aqui nesses 7 livros. Por isso eu fiz questão de catalogar os 7 livros, meus irmãos. Porque não adianta eu guardar o que eu tenho, não zelar pelo que eu tenho, louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui o Senhor está dizendo para você guardar um mero objeto que você ganhou, um mero objeto que você conquistou. Certo? Eu falei isso lá no culto passado, aqui. Ele está falando de coisa espiritual, igreja. Ele está falando de você acreditar que você vai herdar a salvação, uma coroa de justiça. Ele está falando de um livro onde está escrito as tuas obras, louvado seja o nome do Senhor. Ele está falando, guarda isso, conserva isso. Porque mais precioso que isso não existe, meus amados. A salvação da minha e da tua alma. E há pessoas que preservam o seu carro, preservam, meus irmãos, uma boa roupa, preservam um bom sapato, um bom relógio, mas não preserva a santidade, não preserva a tua vida diante de Deus, dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Aleluia, Jesus. Ele está comparando como a gente fosse vivo e morto. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra que Jesus Cristo falou para Pedro: Pedro, quando você se converter, mostra para os seus irmãos, porque o diabo pediu para te peneirar, porque o diabo pediu para te tocar. Por isso que temos que ter o que? Intimidade com Deus. Por isso que eu falei no início que Deus estava levando João para ter o que? O aperfeiçoamento da palavra dele dentro do João. E depois João testificar para os demais na terra o que ele viu, o testemunho que ele viu. Então o que eu falo, o que eu quero dizer que não adianta eu pregar se eu não tenho um testemunho do que eu prego, do que eu vivo aqui dentro da palavra. Não tem base, não tem comparação, louvado seja o nome do Senhor. Eu prego, mas também eu vivo, mas também eu prego. Porque o Senhor me considera como um vivo e morto. Aleluia, Jesus. Para que haja uma testificação diante da sociedade. E finalizo aqui na igreja de Laodiceia, de Filadélfia, que diz aqui no 8: eu sei as tuas obras, que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Aleluia. Tendo pouca força. Então repito, não há desculpa para abandonarmos a casa do Senhor. Não há desculpa para no auge da sua vida com Deus você pensar em desistir. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que o Senhor está precisando na minha e na sua vida? É mais oração. É ter um pouco de tempo mais para Deus. Não é esperar o tempo cair do céu. Não é esperar o pastor fazer seu tempo. O tempo é feito. O tempo é feito por mim, por você. E aqui o Senhor está falando de tempo. Que tempo? De guardar a santidade. De guardar a palavra dele. Para que vier os dias maus você suporte. Você esteja de pé. Você esteja com poucas forças. Mas esteja ali. Não negando a palavra. Não negando a palavra do Senhor. Vão poder falar o que quiser de mim, de você. O diabo pode bater sua língua maligna por aí, mas você está firme e fiel na palavra de Deus. E é isso que o Senhor está nos ensinando: a guardar, a reter o tempo, a conservar, manter esse tempo com Ele. Porque o livro, meus irmãos, de Apocalipse fala do fim dos tempos. O fim da igreja aqui na terra. Mas só vai prevalecer, igreja, só vai herdar a salvação aqueles que guardarem, aqueles que se manterem firmes e fiel até o fim. Então é palavra de reflexão para a sua vida. Não é para profetizar bens materiais, é para você guardar isso que está dentro de você e de mim, o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que vai nos conduzir naquele grande dia. É Ele que fará eu e você ouvir, a trombeta do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E finaliza quando Jesus Cristo fala, dá uma parábola das 10 virgens, 10 loucas, 10 necias, 10 prudentes. Ele está falando das 2 igrejas. Ele está simbolizando 2 igrejas ali. A que buscava, se mantinha, se preparava. A que estava constantemente ouvindo a palavra
praticando. E assim ouvia, mas não praticava. Porque umas estavam preparadas com seu azeite, e as outras não. Elas dormiram, mas dormiram vazia. Eita, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu ouvi ontem, você pode até dormir, pode descansar no Senhor. Descansa cheio. Aleluia. Descansa transbordante da presença do Senhor. Não descansa vazio, não. Não faça a obra de Deus vazia, não. Não vem para cá no seu vazio, não. Glória a Deus, aleluia. Não espere se encher aqui, não. Venha cheio. Aleluia, glória a Deus. Isso simboliza duas igrejas preparadas e despreparadas, meus Deus. Aí quando Jesus chegou e bateu na porta, mas a porta estava fechada. E o pior de tudo é você encontrar a porta fechada. Porque porta simboliza acesso. Mas antes de eu ter acesso, eu quero ouvir a voz do meu Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ela não ouviu a voz do Senhor da forma que elas queriam. Foi de uma forma negativa e triste. Eu não vos conheço. E é assim que vai ser. Aqueles que não guardar a palavra do Senhor. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Vós que praticavos que? A iniquidade. E aguardando a santidade, a oração que vamos herdar a salvação. Porque é a santidade, a oração que mantém o Espírito Santo de Deus dentro de mim, de você. Como falei, é Ele que vai nos conduzir naquele grande dia. É Ele que naquele grande dia, quando a trombeta, a trombeta soar, teu corpo será transformado. Então vamos guardar a palavra de Deus e a oração. Aleluia, glória a Deus. Sai daqui com a convicção que essa campanha é para te fortalecer mais ainda na presença do Aleluia, Senhor. glória a Deus. Para você ter fome e sede de buscar mais a palavra do Senhor. Glória a Deus. E não só buscar Deus aqui, não. Dentro do templo, mas dentro da sua casa. Principalmente dentro dos nossos lares. Louvado seja o nome do Senhor. Então fique com essa palavra no coração Glória a de Deus, irmãos. aleluia. E saia daqui convicto que Deus falou no íntimo de cada um de nós, meus irmãos. Eu agradeço ricamente a oportunidade em nome de Jesus. Amém?